Gêmeos, tudo bem com vocês? Toma uma respiração profunda, Gêmeos, se conecta com o momento presente, se conecta com a pessoa amada, será uma leitura voltada para o amor. Vamos constelar nesse momento, Gêmeos. Tenho certeza que essa leitura irá falar grandemente com você. E o tema para esta leitura, para esta constelação, será medo de se entregar por completo. Olha só que interessante. Medo de se entregar por completo. Vamos ver o que o universo tem para vocês. Por favor, universo, guie as minhas mãos neste momento. Guie o meu entendimento para que eu possa transmitir a mensagem da melhor forma possível. Gêmeos, vamos trabalhar este tema, medo de se entregar por completo. Geralmente, quando uma pessoa ela tem esse medo de se entregar, é porque ela já sofreu por amor antes, né? Ela já passou por situações difíceis, já passou por situações traumáticas, né? E aí a pessoa fica com medo de se entregar por completo. É normal? É normal, Gêmeos, é normal. Eu até falo para vocês que nunca é bom a gente se entregar totalmente, né? Principalmente, meus amores, para as mulheres. Por quê? Porque os homens, eles têm uma necessidade de conquista. Então, se o homem, ele sente que ele te conquistou por completo, ele com certeza vai, seria desanimar? Seria um pouco desanimar, porque faz parte do instinto masculino ele ir conquistar, né? Ele ir à busca. Tem uma frase muito interessante que eu vou falar agora para vocês, homens que estão vendo essa leitura. Você que é geminiano, que está vendo essa leitura, ou veio para ver o signo do seu amor, né? Tem uma frase muito, muito conhecida que fala assim: o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas aquele que conquista uma mulher várias vezes. Então, eu acho essa frase muito interessante, porque apesar dela ser muito, né, muito batida, mas ela tem uma questão muito interessante. Um casal, quando eles estão se conhecendo, quando eles estão se relacionando, às vezes acontece aquelas briguinhas, aqueles desentendimentos, né? E daí ficam em silêncio, se afastam às vezes terminam o relacionamento e cria uma nova dinâmica entre o casal de reconquista. Eu acho essa dinâmica muito interessante. Por quê? Eu não tô falando aqui, meus amores, de casal que briga e volta, briga e volta, briga e volta, tá? Isso aí, às vezes, é bem cansativo. Mas já aconteceu, né, de casais, assim, que não chega nem a ser um término, chega a ser, assim, um afastamento, sabe? Bem aquela coisa, assim, cada um fica mais na sua, em silêncio. E daí volta de novo aquelas conversas. Oi, como é que você tá? Você tá bem? Como foi seu dia, sabe? Parece que o clima da conquista lá de trás volta de novo, né? E isso é muito legal. E daí, meus amores, voltando, né, à questão do tema, medo de se entregar por completo, seria interessante para a mulher sempre se resguardar um pouco, né? Até nós mulheres, quando a gente percebe que a gente também tem, nós mulheres, é muito interessante que a gente quer dominar, né? A gente quer sempre dominar o homem. Porém, se o homem deixar a gente dominar eles, o que acontece? Né? Perde a graça, né, meus amores? Então, assim, existe uma briga, né, de querer, mas não querer. Querer e não querer. Ah, não, eu quero dominar a relação, mas quando eu sinto que eu dominei, ai, que graça tem, né? Então, medo de se entregar por completo tem essa questão que eu tô falando para vocês, assim, que não é interessante se entregar realmente por completo. Porém, se isso for demasiado, se vir em demasia, vai prejudicar o relacionamento, porque
Às vezes a outra pessoa, ela vai sentir essa insegurança, ela vai sentir a falta, ela vai sentir que você não está inteiro na relação, ou inteira na relação, tá? Então é muito importante tudo no seu limite, tudo na sua medida. Então vamos agora saber aqui, né, o que é que essa pessoa, o que é que a pessoa amada gostaria de te dizer, o que ela precisa, na verdade, te dizer de forma consciente ou inconsciente. Vamos agora fazer a constelação, vamos constelar. Agora eu me entrego para algo maior. Gente, essa frase veio na leitura anterior. Então, a leitura anterior foi a leitura de Aquário. Então, se você está lidando com alguém de Aquário, volta lá, porque essa frase foi a mesma frase que saiu para Aquário, tá? Agora eu me entrego para algo maior. Então, essa pessoa está dizendo para você, agora eu me entrego para algo maior, tá? Tem uma situação aqui, meus amigos, meus amores, que está vindo na minha intuição, meus amigos também, né? Que está vindo aqui na minha intuição, que o medo de se entregar por completo, o seu medo de se entregar por completo, fez a pessoa ir à busca de outra situação, tá? Às vezes o teu trauma, a tua falta de entrega, a tua trava fez a pessoa sair fora da situação. Você acabou perdendo alguém importante, alguém especial, por conta desse seu medo. Por isso que é tão importante, meus amores, buscar autoconhecimento, buscar terapia, buscar esclarecimento de si, do seu próprio, de como funciona o teu aparelho psíquico, como suas emoções funcionam, porque às vezes a gente perde muita oportunidade, a gente perde muita coisa por causa de medo, meus amores. O medo, ele trava, tá? Então, se você está num relacionamento, que a maioria das pessoas que vem ver leitura de cartas, elas estão sofrendo no amor, né? Então, se você está num relacionamento, aqui tem uma carta virada. Essa frase você irá falar para a pessoa amada, tá, meus amores? Então, se você imagina essa pessoa diante de você, na sua frente, pode ser no espelho, ou você imagina essa pessoa como um objeto. Se essa pessoa te deu um ursinho, um bichinho de pelúcia, alguma coisa, imagina essa pessoa naquele objeto, tá? E você vai falar, não é para enviar para a pessoa, tá, meus amores? É você falar sem a pessoa saber, tá? Porque isso é algo que está no campo energético. A gente está consertando isso aqui, está constelando, tá? O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então, aqui tem uma coisa muito importante que muitas vezes você não foi compreendido, né? Porque assim, aqui é você falando para a pessoa, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Então, provavelmente essa pessoa, ela não conseguiu te ouvir nas entrelinhas, que é algo muito complicado, né? Porque assim, meus amores, sabe a história da bola de cristal, né? Ninguém tem bola, e nem todo mundo tem uma intuição aguçada, nem todo mundo consegue compreender o que o outro está querendo expressar, tá querendo demonstrar. Existe uma necessidade de a gente compreender o que não foi dito, mas nem todo mundo consegue compreender isso, tá? Num relacionamento, vai ter situações que você vai ter que aprender a lidar. A comunicação no relacionamento é muito importante e na maioria dos casos as mulheres querem que o homem adivinhe o que elas querem, o que elas pensam. Esse é um fato. Tem homem que é sensível, tem homem que não é sensível. Tem homem que precisa falar, assim como também tem mulheres que precisam falar. Eu falo isso porque no meu caso, se a pessoa não falar, eu não percebo. Eu sou muito ruim de percepção, assim, sabe? De pegar as coisas no ar. Então, eu preciso que a pessoa fale o que ela sente. E tente falar da forma mais clara possível, para eu poder
saber o que eu vou fazer, porque eu só compreendo o que a pessoa fala, né? Então, se a pessoa, ela quer que eu perceba nas entrelinhas, vai ter prejuízo, porque eu não consigo, meus amores. Então, meus amores, continuando com a leitura de Gêmeos, né? Estamos falando aqui sobre que o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Isso é uma coisa. Quem tem pet, quem tem bichinho, né? Quem tem. Nossa, isso ajuda muito, 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 muito. Como eu estava falando anteriormente, que eu tenho uma dificuldade muito grande de ouvir o que não foi dito, né? Já puxaram minha orelha. Né? Já puxaram minha orelha essa semana mesmo, me puxaram minha orelha que falaram assim, você não percebe muitas coisas, né? Você não percebe muitas coisas. Coisas que não estão tão explícitas, né? E daí, meus amores, tem pessoas que não conseguem mesmo ver o que tá na cara, né? Precisa falar, né? Então, quem tem pet, como eu estava falando, isso ajuda muito, porque os pets, eles não falam, né? Eles gesticulam, eles têm, às vezes, barulhinhos. Tipo, eu tenho cachorro, né? Eu tenho 2 cachorras, 2 amores, e tenho 2 gatas. Então, elas têm a forma de latir quando tá chamando, a forma de latir quando tá expulsando, a forma de se expressar quando estão pedindo algo, a forma de olhar. E isso me ajudou bastante para compreender linguagens que não são faladas, né? Então, se você é uma pessoa que tem essa dificuldade, assim como eu, tem um bichinho, um animalzinho, vai te ajudar muito, tá? Então, vamos aqui para a terceira frase. Ela estava virada aqui. Nossa, gente, tem umas frases aqui viradas. Eu tenho certeza que essas frases aqui é para ser trabalhadas aqui na leitura de vocês. Então, nunca vira assim Agora eu desvirei, né? Porque nunca vira totalmente as frases aqui, as cartas, e essas estavam viradas. Então, vamos aqui para ler o que está... Aqui é o que o universo tem para dizer para vocês. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Olha que situação interessante. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Como a gente está falando aqui sobre medo de se entregar por completo, é preciso mudar esse padrão, meus amores. Por isso que eu estou trabalhando dessa forma aqui com vocês, né? Trouxe esse novo formato de leitura para vocês. Porque esse medo vem de um trauma, vem de uma dor, uma ferida que você sofreu, tá? E essa ferida, ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada para que haja mudança. Aqui deu para perceber, né? Tem pessoas aqui, tem um grupo de pessoas ouvindo essa mensagem que sofreu Eu parei o vídeo, fui botar um casaco porque tá frio e eu tava espirrando, com vontade de espirrar. Então, voltando, né, ao assunto, o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Essa frase é muito interessante e é uma frase que está muito presente na minha vida agora, nesses últimos dias. Deus, ele tem falado muito ao meu coração que ele é o Deus do novo. Ele é o Deus do novo. A palavra de Deus fala assim: eis que faço nova todas as coisas. Né? E Deus, ele é sempre um Deus de novidade. E às vezes a gente fica ali, ó, clicando no velho. Por quê? Porque o velho é conhecido já. A gente já conhece. Quando você compra um carro novo,
quando você compra um objeto novo, um celular novo, né? Causa um certo desconforto, né? Até você pegar ali o jeito das configurações, vai um tempinho, não vai? Mesma coisa nos relacionamentos, gente. A gente não quer, a gente quer lidar com o que é confortável, com o que é conhecido, porque o que é conhecido é confortável. Mas o nosso comportamento é o que vai fazer a mudança. É o que vai fazer a mudança. Como a gente está falando aqui do medo de se entregar por completo, e tem aqui um grupo de pessoas que foi, né, assim, não seria abandonado, né? Mas, assim, houve um rompimento por causa dessa questão, que a frase que saiu ali no momento anterior foi: agora eu me entrego para algo maior, a pessoa falando isso para você, né? Então, é muito importante aqui você, geminiano, tentar se curar desse medo de se entregar, tá? Porque a outra pessoa, ela precisa sentir segurança em você. Se você não passa essa segurança para essa pessoa, você vai ficar sempre falhando nesse ponto, tá? Então vamos resolver isso neste momento, tá? O que mais para Gêmeos, por favor, universo? Guia as minhas mãos neste momento. O que mais para Gêmeos? O que mais? Olha só que maravilha, eu farei algo de bom com isso, com essa situação. Então, dessa situação que você passou, dessa dor, olha, meus amores, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, uma coisa libertadora, né? Uma frase libertadora para vocês nesse momento. Você sofreu? Sofri. Quando você sofreu, quando você se doou para essa pessoa, foi difícil? Foi. Quando você se entregou, você passou por dificuldade? Passei. Mas você não morreu. Você morreu? Não morreu. Você conseguiu superar. E se você está se relacionando de novo, é porque você conseguiu sair dessa situação ali. Tá com medo? Tá com medo. Mas vai com medo mesmo. Se você não morreu da outra vez, que amor não mata ninguém, né? Ele transforma, ele não mata, ele transforma, ele intoxica, né? Mas você pode muito bem passar de novo. E a boa notícia é o seguinte: você hoje vai sair dessa sessão, meus amores, desse vídeo com um pensamento diferente, tá? Você vai sair desse vídeo liberto. Por quê? Porque quando você recebe ali, ó, pancadinha no mesmo lugar, uma pancadinha no mesmo lugar, recebe de novo. Chega uma hora que cria um calo ali, ó, e não dói mais, tá? Então, se você tem medo de se entregar porque você se entregou e sofreu, você sobreviveu, se acontecer de novo, você vai sobreviver de novo. Se acontecer de novo, você vai sobreviver de novo. O importante é que você não pode parar. Não pode desistir, tá? Porque as perdas vão vir se você ficar nesse lenga-lenga aí de travar nessa parte de se entregar, ficar sempre recuado com o pé atrás. A pessoa não vai aguentar, meus amores, a pessoa vai embora. Se for uma pessoa saudável, a pessoa que está querendo alguma coisa, que está querendo construir um relacionamento, chega a um determinado ponto, ela vai recuar, tá? Eu sempre falo que relacionamento é como uma gestação, tá? Inclusive eu vou ser avó, meus amores, fiquei sabendo ontem, que coisa mais linda, ontem foi dia dos pais, né? E o meu filho ficou sabendo a notícia que vai ser pai e eu vou ser avó, ai, coisa mais linda. Então, a gestação, ela tem o seu início e tem o seu desenvolvimento. Chega o momento que a criança tem que nascer, né? Tem que nascer. Se a criança não nasce em 9 meses, a criança morre, gente. A relação é a mesma coisa. Os relacionamentos, eles precisam se desenvolver. Quando o relacionamento se desenvolve, ele cresce, ele vai crescendo, tá? Mas se chegar ao ponto da trava, ele vai mirrando e ele morre, tá? Então, que essa mensagem tenha trazido luz para o caminho de vocês, geminianos. Espero que vocês consigam vencer esse medo, reflitam, faça algo de bom com isso, com essa experiência, né? Tá aqui, eu farei algo de bom com isso. Tá?
tá? Então pegue essa experiência e transformem ela em algo melhor, tá bom? Eu agradeço bastante. Curtem, comentem e compartilhem esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas e até as próximas leituras futuras.